reverendíssimos diáconos, Carlos Antônio, Manuel Marcos, queridos irmãos e irmãs, filhos amados. Hoje abrimos uma nova etapa na reflexão quaresmal. A Semana Santa, ela é toda imbuída, toda inserida e toda elementada, toda cheia de acessórios que não são fúteis ou fáceis de serem abandonados. Pelo contrário, são realidades concretas que cada vez mais nos fazem contemplar o grande mistério do amor de Deus por cada um de nós. Neste dia, estamos celebrando a entrada gloriosa do Cristo em Jerusalém. Aquilo que os judeus mais esperavam, aquilo que aquele povo escolhido de Deus tinha expectativa, mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus no seu coração sabia que o motivo pelo qual ele veio ao mundo não era para um reinado e uma coroa e um trono neste mundo. Muitos são os caminhos a serem percorridos até a glória de Deus, mas só um nos abre a porta: o caminho de Jesus Cristo. E o caminho dele é um caminho que não é muito fácil de seguir, não, senhores e senhoras. É um caminho que exige ouvi-lo atentamente. Ouvir algo que Deus já vinha anunciando-nos desde o Antigo Testamento. Esse texto do profeta Isaías é um texto riquíssimo que narra o servo sofredor, mas acima de tudo mostra-nos e nos coloca uma primeira imagem, nos prefigura aquilo que é o mistério do Cristo Senhor. Muitas dores, muita cruz, muito tormento, porque neste mundo, queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, nosso Senhor não passou por coisas fáceis. Passou por dificuldades, passou por dores. E como o próprio Isaías coloca nesta profecia, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Muitas das vezes, diante das tribulações que são apresentadas no mundo de hoje para nós, a primeira coisa que fazemos é lamentarmos, é murmurarmos, é elevarmos diante do Senhor: por que eu estou sofrendo tudo isso? Quantas e quantas vezes cada um de nós não fez isso? Por que minha família não me reconhece? Por que no meu trabalho eu me dedico tanto e não me dão aquela promoção que tanto eu quero, que eu tanto preciso? Por que meu filho só me faz sofrer? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Tantas lamentações, e esquecemos deste texto riquíssimo de Isaías 50, versículo 7. É um texto que nos mostra com grandiosidade, com preciosidade, que Deus não desampara os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os que amam. E diante dessa realidade,
Muitas das vezes nós fazemos como o salmista do Salmo 21. Por que me abandonastes, meu Deus? Lamentamos e choramos. Mas para nós que cremos num Cristo que dá um sentido à nossa vida, compreendemos perfeitamente as palavras que São Paulo nos dirige através do texto de Filipenses. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Estamos vivendo um tempo, irmãos e irmãs, em que as nossas mortes de cruz não são mortes simples, mortes fáceis. A nossa morte é uma morte diária. Os primeiros cristãos sofreram mortes imediatas. Se dissessem que eram cristãos, você é cristão? Sou. Então você vai morrer na cruz como ele morreu. Você é cristão? Sou. Então você vai ser posto num poste e atirado fogo, porque Jesus disse que vocês têm que ser luz do mundo. Então que sejam tochas nas estradas por onde os pagãos passam. Vocês querem ser cristãos autênticos? Então tá bom, vocês sofrerão as penas que Jesus sofreu, sendo flagelado, sendo chicoteado. E diante disso tudo, nosso Senhor sempre ampara os seus filhos. Porque o sentido da nossa vida, como nós mesmos cantamos na procissão, não somos deste mundo. Aqui somos estrangeiros. Nosso lugar é o céu. A construção desse mundo tem que ser uma construção para o céu. Eu acho que a igreja foi muito feliz ao colocar neste dia a celebração do Dia Mundial da Juventude. Porque muitas das vezes vamos configurar a juventude como sendo uma juventude agitadora, uma juventude revolucionária, uma juventude problemática. Com muitas facilidades como identificamos nesse Evangelho, uma série de atitudes daqueles que levaram Jesus à cruz. Nós relacionamos diretamente à juventude. Vocês já repararam isso? Reparamos que muitas das vezes ligamos a juventude às mentiras, às agitações, às calúnias, às defamações, que o jovem gasta suas energias com coisas erradas. Parte de tudo isso só se tornaria verdade se essa juventude parasse na festividade de hoje. Celebrar o Dia Mundial da Juventude hoje é compreender que essa juventude que está dentro da igreja hoje olha para o Cristo, não um Cristo que entra só glorioso hoje, mas nos acompanha na paixão, morte e ressurreição. Nos acompanha até o final. Eles abrem com todo o frondor, com toda a exaltação, com todo o louvor, essa festividade, cantando os hosanas conosco. Mas eles não param por aqui. Eles não levam o Cristo para a cruz. Eles são sim jovens revolucionários, mas jovens que revolucionam a sociedade sufocada por tantos excessos, por tantas perdições, por tantos desperdícios. Não é fácil ser jovem católico hoje na sociedade. E vocês sabem disso. Quando você diz que é católico na sua escola, te chamam de careta, de cafona, de quadrado, de viado, de rato de igreja.
Interessante, esses atributos antigamente eram dados somente para os idosos e as idosas. Hoje, essa realidade está chegando aos jovens. Se um jovem disser, ou for molestado, porque isso é uma molestado por um colega de escola dizendo, e aí, você é ainda virgem ou não? Está arriscado, se ele disser que ainda é virgem, ele ser debochado e caçoado, e ser provocado até o extremo. Mas nós temos na nossa caminhada muitos jovens que, mesmo diante das tribulações, que não são poucas, têm sabido enfrentar essa barreira, essa fronteira, esse muro, com coragem, com força, com amor verdadeiro por Jesus Cristo. E eu vejo isso na nossa igreja. Eu lembrava com os diáconos, quando víamos a procissão, ano passado tínhamos a metade de jovens com a camisa na procissão. Esse ano temos o dobro do ano passado. Alguns não estão aqui porque estão em outros eventos também da igreja. Outros estão com funções como os coroinhas. Outros na música. Mas, se colocarmos aqui em cima deste altar toda a juventude, com suas diversas faces, com seus diversos modos, com seus diversos cabelos, com seus diversos jeitos de ser, seja ele de calça costurada ou rasgada, seja ele de calça preta ou branca, azul, amarela, roxa, às vezes, por trás de um rosto dolorido, tem um sofrimento. Quantas e quantas vezes, nesses meus 10 anos de padre, eu ouvi com muita dor, com muito aperto no coração, jovens que estão abalados psicologicamente porque foram feridos na sua integridade sexual por parentes e até mesmo por pais. Jovens que foram feridos psicologicamente por atitudes impensadas de pais que não deram testemunho de um amor verdadeiro pelos seus filhos. Quantos jovens que conhecemos que sofrem dores contínuas no seu coração, por seus pais, muitas das vezes, estarem perdidos nas drogas, no alcoolismo. Isso são realidades, queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, que ferem muito seus pais, os seus filhos. Às vezes as atitudes rebeldes que os seus filhos estão tendo é consequência da falta de amor entre os pais. Isso é algo muito sério, porque se os pais, os avós, os parentes de mais idade não souberem dar testemunho de um amor autêntico, que não está apegado a nada material, nós vamos ver uma juventude cada vez mais que busca a perdição, que busca outros subterfúgios. Porque se aquela minha mãe e meu pai, eles estão indo para a igreja, lá na igreja são considerados semideuses. Quando chegam em casa, só sabem me bater, só sabem me fazer mal. Na igreja são os santinhos, em casa, isso tem que parar na nossa vida e refletir. Que testemunho estamos dando para os nossos jovens? Que testemunho estamos sendo
para cada um deles? Será que eu estou me preocupando com a juventude, não de chegar e impor a eles aquilo que eu quero, mas acima de tudo, compreender aquilo que Deus quer manifestar a ele com cuidado? Esses dias eu vi um filme de Wagner Moura, A Busca, em que ele age de forma impiedosa com seu filho e leva o seu filho a fugir de casa para procurar o seu avô. E dentro dessa busca, no início, ele só tinha revolta para passar para o filho, queria trazer o filho à força, queria bater nele, queria fazer mal a ele. Mas depois de todo o percurso, de tudo que ele viu da juventude perdida, o que ele encontrou foi justamente um filho que tinha aquilo que ele tinha perdido. Um ideal, uma meta, uma busca, um desejo sincero de servir e amar a Deus. No caso, dentro daquela imagem, o amor a seu avô, que ele nem conhecia. Diante dessa realidade, queridos irmãos e irmãs, olhamos para o Cristo. É interessante que nessa narrativa que ouvimos hoje, ela é uma grande introdução daquilo que vamos viver até domingo que vem. E nós estamos vivendo na campanha da fraternidade um período que somos chamados a olhar para os marginalizados dentro da nossa sociedade, dentro do nosso perímetro urbano. Serviço como resposta ao mundo em que cada vez mais quer nos escravizar. Serviço numa realidade onde temos uma sociedade que não constrói valores verdadeiros. Pelo contrário, desconstrói, constrói farsas, constrói máscaras. Precisamos, irmãos e irmãs, colocar a mão na cabeça e refletir que valores estamos dando para os nossos jovens. Que valores estamos ensinando para que eles sejam e tenham coragem de testemunhar Jesus Cristo no mundo, sem medo, sem vergonha alguma, do jeito que eles são. Por isso hoje, nosso Senhor nos convida a refletir. Como nós estamos vendo Jesus hoje no mundo? Estamos vendo Jesus através dos nossos filhos e filhas, através dos nossos pais e mães, através dos nossos parentes, através daqueles que nos cercam, ou estamos perdidos, procurando Cristo na natureza, procurando Cristo em animais, procurando Cristo em realidades em que seriam atitudes extraordinárias para a manifestação de nosso Senhor. Porque o ordinário, o dia a dia do amor de Deus, tem que ser manifestado por cada um de nós. Tem que ser testemunhado por cada um de nós. Tem que ser dado esse valor por cada um de nós. Por que São Francisco ou Santo Antônio, os dois são franciscanos, eu nunca lembro qual dos dois fez milagre, acho que foi Santo Antônio. Santo Antônio, quando chegou numa cidade para pregar, ninguém queria ouvi-lo. Então, ele chegou, ninguém na cidade queria ouvi-lo. Ele foi para a beira do rio e foi pregar para os filhos. Por quê? Porque os homens não queriam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi feita para se dirigir aos peixes, aos animais? Não. Foi feita para se dirigir a cada um de nós, para entendermos o nosso lugar e sabermos sim respeitar os peixes, os animais, as realidades que nos cercam. Isso é muito sério, meus irmãos e minhas irmãs.
Estamos vivendo num tempo de inversão de valores, em que vemos na mídia animais de estimação sendo tratados melhores do que seres humanos. Aquela realidade que vemos de forma hilária, de forma jocosa, no filme da Alta da Compadecida, em que a patroa dá um bife para o seu cachorrinho e que para o seu empregado ela dá o resto de comida, nos faz rir. Mas aquela realidade, caríssimos irmãos e irmãs, acontece ainda hoje. Pessoas que não sabem olhar as outras como iguais. Pessoas que só sabem olhar as outras ou como superioras ou como inferiores. Qual é o meu olhar que eu tenho para o meu próximo? A campanha da fraternidade nos chama a ter um olhar de serviço. E o servidor é aquele que, por primeiro, é impulsionado a amar. Onde está esse amor na sociedade hoje? Onde está esse amor no coração do cristão católico, apostólico romano? Precisamos testemunhar esse amor, por mais que eles não queiram ouvir. Precisamos ir para as ruas com uma integridade de fé para poder testemunhar o amor de Jesus. Isso requer coragem, isso requer gana. Mas basta dizer, vamos trabalhar para evangelizar. Todo mundo corre. Vamos trabalhar para formar uma pastoral firme e digna. São sempre os mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos cristãos medrosos, covardes. Queremos viver na mesmice. Queremos viver no comodismo. O comodismo de Cristo é o Calvário. O comodismo de Cristo é a flagelação. O que conforta a cabeça de Cristo é a coroa de espinhos. O que acolhe as mãos de Cristo são os pregos. O que fixa os pés de Jesus são os pregos. O que lhe faz sentir realizado é saber que ele está morrendo por algo que vai dar sentido à vida de cada um de nós. Mas se crermos, se confiarmos, se entendermos a grandiosidade que é tudo isso que Deus quer nos manifestar. Se chegamos ao ponto de ver uma mídia colocando uma novela com desconstrução de valores, é porque existe ainda hoje audiência que mantenha esse lixo na TV. Porque se nós católicos fôssemos mais dedicados à nossa fé, nossa igreja não teria que ter canal de assinatura, teria um canal aberto. Nossa igreja é muito maior, enquanto fiéis, do que juntando muitas igrejas pentecostais ou cristãs de outras denominações. E por que somos esse fiasco na evangelização? Porque muitas das vezes somos covardes. Muitas das vezes somos aqueles que cantam Hosana ao filho de Davi, mas são os primeiros a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E nós fazemos isso quando dizemos que somos a favor do aborto, somos a favor de uma série de valores que estão cada vez mais destruindo a nossa sociedade. Até hoje eu não consigo entender que numa relação entre homem e homem, mulher e mulher, vai sair um filho. Não vai. A mídia burla isso. Uma vez eu vi uma matéria no jornal que duas mulheres, uma era mãe e o outro era pai. Opa, deixa eu ver essa matéria.
E lá na matéria estava escrito, porque uma doou o óvulo e a outra recebeu o óvulo fecundado, aí bem pequenininho assim, por doação anônima do espermatozoide. Aí continua a matéria com caixas grandes, e a mãe foi a geradora daquele óvulo fecundado. Se não tivesse um homem que tivesse doado o espermatozoide, não teria essa falsidade. Ah, porque o homem precisa realizar os seus prazeres. Precisamos parar e pensar: que valores estamos construindo para os nossos jovens? Que valores estamos testemunhando para a nossa sociedade? Precisamos saber distinguir, muitas das vezes, o que é uma pessoa que foi ferida na sua integridade de valor, de pessoa, de valor sexual, por um trauma ou por algo do gênero, ou até mesmo por uma mudança hormonal, o que for, de muitos dos casos que nós vamos ver aí na sociedade, de pouca vergonha e sem vergonhice. Eu sou um dos casos que eu sofro muito no final do ano, quando eu tomo conhecimento que meus jovens e muitos pais de família saem no bloco travestidos de homem ou de mulher. Porque ali eu estou dando um testemunho contrário. É só uma brincadeira, padre. Foi com brincadeiras que se construiu grandes ruínas. Às vezes a nossa sociedade se destrói por muitas brincadeiras. Olhemos para o Cristo, reflitamos durante essa semana o que queremos dar ao Cristo na Páscoa. Testemunho de amor. Queremos construir nas famílias um diálogo em que eu possa ouvir a minha esposa, não como aquela que vem dizer: ah, lá vem aquela rabugenta de novo me reclamar das coisas, ou ouvir a minha esposa como aquela que está colocando suas dificuldades e às vezes ela só quer ser ouvida. Ou eu me coloco diante do meu esposo como aquele: ah, está lá, bonachão, largado no sofá, chega em casa, a primeira coisa que ele quer é deitar no sofá e ver jogo. Às vezes não viu como foi o dia dele. Essa falta de olhar, de serviço, de caridade, de amor, está afetando profundamente nossas famílias. E às vezes o filho ou a filha chegar da escola depois de ter acontecido um problema muito sério, e você não perceber porque você não sabe olhar para os olhos dos seus filhos, que está sofrendo com algo que está ferindo ele, mas ele não tem coragem de falar, porque você é para ele um carrasco, em que para o seu filho ele tem medo de falar alguma coisa que é muito ruim, porque ele tem medo de apanhar algo que ele está certo de defender. Que tipo de educação estamos dando aos nossos filhos hoje? Que tipo de educação estamos edificando nas nossas famílias hoje? Isso é missão, isso é evangelização, isso é o papel de cada um de nós, darmos testemunho de um amor verdadeiro por Jesus Cristo. Hoje, no meio da liturgia, nós fizemos um grande silêncio. Quando Jesus suspirou e morreu na cruz. Os católicos estão vivendo um grande silêncio quando olham Cristo, ainda hoje, morrendo na cruz no mundo aí fora. Temos muitos problemas sérios. Muitos problemas sérios. E às vezes o mais fácil é ficar falando da vida dos outros. É julgar o meu irmão que eu poderia às vezes estar ajudando. Hoje a maior mazela do mundo
é a fofoca, é a intriga. Porque ao invés de eu ir ao meu irmão e dizer: meu irmão, eu estou vendo que você está tendo essa atitude, o que eu posso te ajudar? Se eu vejo que o ajudar vai além das minhas condições, eu tenho que saber o meu lugar. Mas eu tenho que dar um passo de amor, um passo de caridade, um passo de fidelidade ao Senhor. Por isso hoje, ao dizermos ao Senhor que cremos num Cristo que nos ama, que realmente morreu na cruz por nós, que saibamos dizer isso com toda a força de um coração apaixonado por Deus, que não tem medo de dizer à sociedade que vale a pena deixar tudo para seguir o Senhor, que vale a pena amá-lo de todo o coração. Hoje, uma das grandes barreiras para a igreja continuar caminhando é a dificuldade que muitos pais colocam na vida dos seus filhos. Filhos que às vezes querem caminhar na igreja, mas que o pai proíbe. Filhos que às vezes no coração brota a vontade de ser sacerdote, mas que o pai impõe para eles: não, você tem que me dar um neto. Eu conheço um jovem em que ele tinha vocação para ser padre. Tinha vocação. Mas a mãe, de tanto perturbar ele no seminário, ele acabou cedendo. Se envolveu com uma menina para agradar a mãe. Casou, não durou o casamento 6 meses. Depois se envolveu com uma outra menina. Teve um outro filho, mas não durou 6 meses. E é uma pessoa infeliz. Porque no seu coração não é aquela vocação. Existem casos também contrários, que às vezes o jovem deixa de caminhar na igreja porque ele sente no seu coração que sua vida é matrimonial, mas a mãe vê o sacerdócio como algo real, de realeza divina. Então meu filho tem que ser um rei. Então ele vai sentar na cadeira, no trono, na igreja, ele vai reinar no povo. Então ele tem que ser padre. E faz tudo, e não está atento àquilo que muitas das vezes ele precisa viver. E daqui a pouco, às vezes, a gente vê o caso de um ou outro que acaba passando por tudo isso e vê um sacerdote infeliz. Precisamos, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor Jesus: ajude-nos a sermos verdadeiros servos do amor, verdadeiros sacerdotes da humanidade, para darmos testemunho, através do serviço amoroso, que vale a pena amar a Deus, hoje e sempre.